No último evento da Arena Subterrânea aconteceu um torneio diferente, dessa vez era um desafio, o time representando a Arena contra o time representando o ápice do mundo do sumô. E antes dos combates, Tokugawa chamava seu time que representava sua arena. Entre eles estavam Hanayama, Katsumi, Baki, Sukune, Doppo e Chibukawa. Lá Tokugawa dizia: o que é força? Essa noite, mostrem a resposta dessa pergunta. Confio a vocês essa tarefa. Na arena, todos os participantes eram chamados, a arena vibrava. Alguns menosprezavam o sumô, outros os tinham como os mais poderosos. Mas naquela noite, todo mundo teria noção do que aconteceria ali. Afinal, os melhores dos melhores na modalidade do sumô estava lá. Os lutadores eram chamados, apresentados para o público e chamados de volta para aguardar nos bastidores. E pessoal, quem quer conhecer melhor o time do sumô, essa semana a gente gravou um vídeo explicando quem são os lutadores. Se você não os conhece, você pausa esse vídeo, assiste esse aqui que vai estar aparecendo aqui no card e depois você volta aqui, vai ser importante para você entender. Eu não vou ficar explicando quem que é quem nesse vídeo. Nos bastidores, as chaves dos combates estavam definidas. Goku Chibukawa havia pedido para ele ser o primeiro, ele que era o membro mais velho. Assim ele queria ser o exemplo para os mais jovens. Sukune dizia que ele já havia testado o Aiki do velho mestre, uma habilidade que de início ele duvidava da sua eficiência. Porém, agora ele ansiava vê-lo contra aquele que era considerado o maior e mais forte em termos de força pura do sumô moderno. O velho Aiki iria funcionar ou seria quebrado. Na arena, dois lutadores eram chamados, a arena temia com o que poderia acontecer ali. O menor lutador do time de Baki, Goku Chibukawa, com apenas 1,55 m, 47 kg, contra o maior do mundo do sumô, Ozeki Gyogei, 2,31 m, pesando 290 kg. As pessoas tinham aquele confronto como injusto, e de repente, galera, um flashback de Goku nos é revelado, onde o mestre, quando jovem, contava que ele era um cara que foi até o dojo de Aiki, e lá tinha um velhinho, um mestre, e lá ele arremessava seus alunos de um lado para o outro com muita facilidade. Todos os alunos de lá se impressionavam. Um velho com menos de 50 quilos brincava com um homem forte. Aquela era a antiga arte do Aiki. Porém, o jovem Goku Chibukawa chegava até o centro e achava tudo aquilo uma bosta. Para ele, tudo que estava acontecendo lá era um show. Goku já era conhecido por toda a nação por causa de seu judô, então ele queria ver e testar aquele tão falado Aiki. Um discípulo chegava até ele e dizia que ele os insultava, ele exigia respeito, mas Goku o derrubava de costas no chão. Ele dizia: vocês que nos insultam se jogam de propósito no solo para um velho, mas com ele seria diferente. Ele andava até o velho mestre, o segurava e dizia: velho, tente me jogar. Homens do judô estão acostumados com a luta agarrada, então tente. O velho mestre sorria, tocava o pulso de Goku e de repente uma pressão absurda surgia. O jovem Goku não entendia o que era tão pesado, aquilo era mágica. De repente ele era girado e era jogado de cara no chão. Lá foi o seu primeiro encontro com o Aiki. Desde então, aquele foi o seu caminho, o caminho que ele seguiu por toda a sua vida. O flashback retornava no presente agora. Quase 60 anos depois, o sumô enfrentaria o ápice do Aiki. Todos pensavam 76 centímetros de diferença, 240 quilos de diferença. Será que isso pouco importaria ou seria fatal? Cada um ia para o seu canto, todos tinham aquela luta como injusta. Como um homem velho de 47 quilos lutaria, mulheres eram mais pesadas do que ele. Porém, ambos paravam na frente um do outro e o tambor soava. Mas Chibukawa não se posicionava, mas Ozeki estava a sério, pronto para o combate. Na arena, Doppo dizia que aquilo era como um Tosa contra um Chihuahua. Um Tosa, galera, é um cão que pode pesar até 90 quilos e o Chihuahua pesa no máximo 3 quilinhos. Baki dizia que as palavras do mestre Doppo eram ofensivas para com o mestre Chibukawa. Katsumi dizia que aquele Chihuahua escondia um veneno mortal.
De repente, Ozeki se movia. Ele chegava perto, esticava suas mãos e pegava no kimono do mestre Chibukawa. O mestre colocava as mãos no pulso de Ozeki e uma pressão avassaladora surgia. Um momento anterior vinha até a mente de Kyogei, onde ele pensava que sempre planejou testar outras modalidades com seu sumô. Mas aquilo era uma piada, ele iria destruir a fantasia do Ike. Porém agora ele se sentia estranho, existia uma dormência, um peso sobre ele. Era como se ele fosse anêmico, ou melhor, era por todo o seu corpo, aquela sensação era estranha demais. Era como se um Rikishi muito maior que ele estivesse em suas costas. Kyogei entendia que aquele velho não era brincadeira, ele mandava um tapa, porém era girado. Aquilo era o Ike. Mas antes de cair, Kyogei cravava seu pé no solo e parava em pé. Ao ver aquilo, as pessoas vibravam, o presidente do sumô não entendia nada. Existia outra pessoa no mundo, além de Heiho e Sesshimaru, capaz de jogar pra longe o gigante Kyogei. Ozeki fazia sua pose do sumô, ele entendia que aquele velhinho não era brincadeira. Mesmo que aquele senhor tivesse um sexto do seu tamanho, ele iria com tudo. Ambos se encaravam, Kyogei disparava. Assim como nas lutas do sumô, o apresentador gritava, o sinal de quando a luta começava. Haikyou! A grande palma de Kyogei mirava o rosto do mestre, porém Chibukawa se abaixava e nos pés do gigante eles faziam uma alavanca. Kyogei iria cair no chão, porém ele parava em pé. Um lutador de sumô não cai facilmente. Mas sem dar tempo, ao se virar, Kyogei tinha sua garganta alvejada, mas o dano não era o suficiente. Aquele lutador de sumô era realmente duro, não era só tamanho. Kyogei se preparava, o mestre entendia que um ataque vinha, então ele bloqueava com os seus dois braços e parava em posição. Ambos se encaravam novamente, a arena enlouquecia. Aquele combate de tamanhos era muito estranho, porém extremamente divertido. Ozeki Kyogei se posicionava e Chibukawa começava a andar, até que ele parava na frente do gigante e desfazia sua defesa. Ele dizia: vamos lutar grappling. Grappling, galera, é um termo para se referir a qualquer estilo de luta agarrada, seja em pé, como no sumô, no judô, ou no chão, finalizando como jiu-jitsu. Aos poucos, a feição de Kyogei mudava e ele sorria. Luta agarrada, com mais de 200 kg de diferença um do outro, ele agarrava o mestre e na arquibancada, galera, Baki entendia que o mestre Chibukawa aceitaria a colisão do sumô com o seu Ike. Na arena, Chibukawa travava os pulsos de Ozeki e o mestre dizia: estão achando que você está no controle. Ozeki dizia: Chibukawa sensei, eu creio que essa seja a verdade, eu acredito que eles estão certos. O mestre sorria e dizia: então vá em frente, criança, tente. Ozeki puxava, porém uma pressão absurda o impedia. Depois da luta, nos é mostrado o Kyogei num restaurante, contando sobre um acontecido do seu passado, quando ele era apenas uma criança. Ele estava com seus amigos e um deles levou um preservativo para a escola. Eles encheram de água e se acabaram de dar risada. Mas por que ele estava contando isso? Ele diz que aquela foi a lembrança que veio até sua mente quando ele tentou erguer o mestre. Era como se ele estivesse tentando erguer um preservativo com água gigantesco. O peso, a pressão aumentava mais e mais a cada segundo. Ele achava que o Ike era uma mágica. Porém, ele é um Rikishi. Rikishis não são brincadeira. O mestre era erguido e arremessado, a sua técnica era repelida por tamanho e força. Chibukawa ia em direção à parede da arena, porém ele pisava e parava em posição. Doppo dizia que a técnica absoluta do Ike havia sido derrubada pela força. Baki pensava para conseguir derrubar o Ike com força bruta. Quanto de força é necessário? Katsumi dizia que o Ike não funcionaria em um elefante ou num rinoceronte, então aquilo era compreensível. Mas o que acontecia? Chibukawa estava calmo na arena, enquanto todo mundo começava a achar que aquele era o limite do Ike, ele estava bem tranquilo. Chibukawa colocava as mãos na cintura e dava um banho de água fria na arena. Ele dizia: "Hey Ozeki, o que houve? Você fugiu de mim? Você se esqueceu do que eu disse? Vamos lutar grappling, a luta agarrada. O que foi isso? Por que você me jogou?" Todo mundo se chocava, geral entendia que Ozeki tinha evitado o confronto. Chibukawa chegava perto e dizia para ele não correr dessa vez. Ozeki concordava e de repente ele estava sendo agarrado.
seu Mawashi era apertado. As pessoas se questionavam, aquilo é uma piada? Ele subestima o sumô? Chibukawa se perguntava, quanto tempo que eu não luto sumô? De repente, as veias da parte inferior do gigante saltavam e ele era arremessado. Uma lembrança vinha até a mente do mestre Chibukawa. Ele contava sobre o Aiki, ele dizia que não era como outras artes marciais ou esportes de combate. O foco do Aiki era algo incrível, as pessoas teriam aquilo como fisicamente impossível. O foco era conhecer o corpo humano. O corpo tem respostas inevitáveis. Se a água for jogada no seu olho, ele fecha. Se você bater com um martelinho num ponto certo, seu joelho se move. Não há nada que você possa fazer, não importa se você é um gigante ou se você é um anão. Isso que era o Aiki. A cena voltava e a queda continuava, mas novamente Ozeki não caía. Porém, ele ainda era segurado e pressionado. Ele forçava de volta e o mestre sorria. O mestre não saía do lugar. Porém, galera, o que acontecia? O Ozeki começava a gritar, ele fazia muita força. O mestre Chibukawa era erguido novamente e ele tomava um tapa extremamente potente. Chibukawa contava no pós-luta que a palma de Ozeki era do tamanho de uma mesinha e ele foi acertado por aquilo. Ele lembrava de Tachi Hayama, um Yokozuna antigo, famoso por seus tapas, tido como invencível naquela época. Ele tinha 1,85 m, pesava 139 quilos. Naquele período, naquela época, ele era um cara enorme, ninguém era do tamanho dele. Porém, ele tinha menos da metade do peso de Kyogei. A cena voltava e o impacto do golpe era mostrado pra gente. Chibukawa voava pra fora da arena. O mestre se levantava, voltava para a arena e se desculpava pela demora. Ozeki se assustava ao olhar, o olho do mestre estava saltado para fora, lesionado. Chibukawa dizia para ele não se preocupar, aquele olho era de vidro, então o mestre erguia a mão e chegava pertinho. Ele dizia, não se preocupe, Ozeki, eu não quero parar. Isso não era um esporte comum, aquela arena não era uma arena comum, aquilo lá era o subterrâneo das artes marciais. Enquanto o mestre dizia essa frase, galera, Kyogei havia tentado interrompê-lo várias vezes, como se ele quisesse dizer que não era mais para continuar, já tinha dado o que tinha que ter dado, vamos acabar com a luta. Porém o mestre se irritava, ele gritava, ele não iria parar. Todo mundo se chocava, Chibukawa disparava e golpeava o olho de Kyogei. O sangue escorria, mas Chibukawa continuava. O alvo agora era a nuca do gigante. O mestre parava na frente de seu oponente e ele dizia, o que você vê, grande Ozeki? Não existe isso no sumô? Chibukawa enfiava seus dedos no nariz do Ozeki. Ele o fechava e puxava para baixo. A cavidade nasal de Kyogei era usado como um Mawashi. A dor era extrema, o gigante gritava. Chibukawa o erguia e o sangue jorrava. O mestre agradecia, segurava os pés de seu oponente e o puxava. Ele dizia, 6 vezes o meu tamanho? Não seja um idiota, isso só vale se você estiver com os pés no chão. No ar, isso não vale nada, não tem peso nenhum. No ar, você não pesa nada. Ele mudava a posição e jogava seu oponente de cabeça no solo. A partida acabava. O Aiki venceu o sumô. Ou melhor, o time da arena subterrânea abria 1 a 0 no placar contra o melhor do mundo do sumô. Se vocês curtiram essa luta, saibam que vai vir muita coisa bacana nesse torneio ainda. Então eu conto com seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.